sejam bem-vindos. É muito bom estarmos juntos na nossa reunião, mais uma vez aqui reunidos. É muito importante que vocês compartilhem essa reunião com os familiares e amigos e, principalmente, que deem o like, assim o YouTube entende que disponibilizará para mais pessoas essa nossa reunião. Não esqueçam, aqui embaixo, tá? Ao darmos início à nossa reunião, nós lembramos que sempre estudaremos 2 livros na sequência. Numa semana, Livro dos Espíritos, na semana seguinte, o Evangelho. No dia de hoje, estaremos estudando o Evangelho com o tema Ressurreição e Reencarnação, o capítulo 4, os itens de 1 a 4. Nós, nesta oportunidade, vamos acompanhar as reflexões da nossa irmã no ideal espírita, Mariana Lutherbach, integrante do Lar de Teresa. Mariana, suas palavras iniciais, por favor. Bem-vindos a todos. Vamos hoje, mais uma vez, fazer um estudo do Evangelho. Possamos ter boas reflexões. Então, que assim seja. Vamos à nossa leitura inicial. Glória à reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação impulsiona o progresso da humanidade. Enseja ao espírito o aprendizado sucessivo na escala da evolução. Faculta ao criminoso harmonizar-se com a própria consciência pela renovação e reeducação espiritual. Aproxima os inimigos do passado, sedimenta afinidades e fortalece afeições. Renova caracteres, possibilita a reconstrução de tudo quanto a alma tenha destruído, aviltado. Ajuda a melhor compreender a justiça divina. É a resposta para todas as desigualdades sociais e as aparentes injustiças da vida. Mostra que todos somos irmãos, que a nossa família é universal e que o planeta é a nossa grande escola. Corrige nossas viciações, aprimora nosso instinto e aperfeiçoa nossa intelectualidade e sublima nossos sentimentos. Filha da lei de causa e efeito, não estabelece privilégios, é imparcial, dando a cada um segundo as suas obras. Espíritos formosos, engrandecidos na virtude, cantaram-na em todas as épocas do pensamento raciocinado. Krishna a reverencia, Buda a exalta, Sócrates a divulga, Jesus a ensina e Allan Kardec, sob a égide do Espírito da Verdade, dignifica. Cada um de nós, espíritos falidos e imperfeitos, somos seus beneficiários. Por ela, recebemos nova roupagem fisiológica, adquirimos nova personalidade, esquecendo-nos do passado sombrio e estabelecendo as bases de um presente de bênçãos, um amanhã sem dor e um futuro feliz. Por ela, alcançaremos a imortalidade gloriosa, adquirindo os dons sagrados do amor e da sabedoria. Bendita a lei da reencarnação que nos levará a Deus. Glória à reencarnação que nos libertará do mal ainda existente em nós mesmos, quando então poderemos cantar a apoteose da autolibertação, afirmando: onde está, ó morte,
a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa é uma mensagem de Jerônimo, do livro Evangelho e Vida, escrito por espíritos diversos, através da psicografia de Brunilde Mendes, do Espírito Santo. E assim, damos início à nossa reunião, vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e pedir que nesse momento nós possamos ter o melhor entendimento, poder penetrar nas reflexões que serão feitas desse tema que é tão importante para nós, que tanto nos esclarece. Rogamos ao Pai, rogamos aos espíritos deste lar de Teresa, que nos abençoe durante esta hora e que abençoe Mariana, que vai nos falar desse tema que é tão caro e tão importante para todos nós, espíritos imortais. Que assim seja, graças a Deus. Então, Mariana, com o tema Ressurreição e Reencarnação, de O Evangelho segundo o Espiritismo, falará para nós sobre o capítulo 4, itens de 1 a 4. Mariana, a palavra é sua. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos hoje iniciando o estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como tema, né, de modo geral, a reencarnação, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma das passagens estudadas nesse capítulo, mas hoje nós vamos avaliar, né, fazer uma reflexão sobre os primeiros trechos que Allan Kardec trouxe para iniciar esse capítulo, porque ele começa o capítulo fazendo uma comparação entre a ideia de ressurreição e a ideia de reencarnação. Então, ele começa trazendo, primeiramente, um trecho que aparece tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O objetivo aqui é não avaliar tanto a fala de Simão, né, aquilo que Jesus comenta sobre ele, da sua inspiração dessa fala, mas observar que quando os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, comentam que diziam que ele podia ser João Batista, que ele poderia ser Elias, que ele poderia ser Jeremias, alguns dos antigos profetas, a gente vê claramente que havia, dentre o povo judeu, uma ideia de que as pessoas poderiam retornar, né? E a gente nota que Jesus, ele não combate essa ideia, ele age naturalmente, né? Porque
era uma ideia que era comum. E tanto é comum que na passagem seguinte, Allan Kardec traz um outro trecho que aparece no Evangelho de Marcos e Lucas, que diz que o tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Então, nesse trecho fica clara que havia uma crença na ressurreição. Essa ideia de ressurreição fica bem clara, eles falam isso, né? Ah, uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos. Né? E você vê que Herodes fala, não, não pode ser João Batista, porque João Batista eu cortei a cabeça, então ele não, né? Ele não poderia voltar, né, com um corpo inteiro. Porque é, Kardec até comenta que os judeus eles acreditaram que um homem poderia reviver, mas eles não tinham uma ideia assim, muito precisa de que maneira isso podia se dar. Eles falavam ressurreição, né? A ideia que hoje, mais corretamente, a doutrina espírita traz de reencarnação. E a gente tem que entender que a ideia sobre isso, sobre esse ponto, né, sobre outras questões também espirituais, não eram tão claramente definidas, até porque as noções assim sobre a alma, né? Imagina, a ligação da alma com o corpo, esse conhecimento que a gente tem hoje, esse conhecimento não existia. As noções sobre essas questões espirituais eram muito vagas, né? Muito incompletas. Então, a gente observa, né, o termo reencarnação. O que é isso? É reencarnar, ou seja, voltar a encarnar. E encarnar é tomar o corpo. Ou seja, você tem que voltar a tomar o corpo, mas para isso você tem que ter deixado o corpo. Então, você tem que desencarnar. Esse processo que, nós deixamos um corpo, depois a gente vai pegar, né, um outro corpo. Esse processo provavelmente não seria entendido por eles naquela época. Então, Kardec diz que eles acreditavam, de certa forma, na ideia da reencarnação, mas sob esse nome de ressurreição. Porque ressurreição era a ideia que eles tinham, né, de ressurgir, alguém que retorna, que reaparece. Era aquilo que eles conseguiam entender, quer dizer, alguém pode voltar. Não sei como isso se dá, né, essa volta. Tanto que eles pensavam, né, que Jesus podia ser João Batista. João Batista tinha recém-desencarnado, né? Ele tinha sido decapitado. E, bom, para quem não conhecia Jesus, né, não conhecia a família de Jesus, podia imaginar que era João Batista retornando, dentro mesmo dessa ideia de que alguém pode voltar à vida. Mas a gente sabe que a ressurreição é uma ideia relacionada ao retorno à vida de um corpo que já está morto. E, dentro do entendimento da ciência, isso é materialmente possível. E quando você pensa, quando eles pensavam, algum profeta antigo, né, que estaria reencarnando, né, ou teria ressurgido, seria mais impossível ainda, porque você pensa em Lázaro, né? Lázaro, sim, né? Lázaro foi dado como morto e Jesus o ressuscitou. Era o mesmo corpo que estava ali. Ele foi dado como morto e ressuscitou. Agora, um antigo profeta, né? O corpo já se decompôs, né? Aquilo já foi totalmente desfeito, né? Aqueles elementos já se dispersaram, né? Já formaram um outro corpo, né? Pode ter ido para uma planta, né? Que já foi consumida por um animal, enfim, aquilo que compôs aquele corpo já não está mais ali. Como é que você vai voltar, né, com aquilo tudo de novo e trazer aquele corpo de volta, né? Isso é absolutamente impossível. Então, a gente vê que. Mas ninguém pensava sobre isso naquele momento, né? Até porque podia ser uma ideia esotérica, né? Que Deus vai trazer de alguma forma, que não, a ciência também não era conhecida. Então, quando a gente vê hoje, dentro do entendimento que a gente vê, que a gente tem, a gente entende, né? Ah, não, isso é reencarnação, ou seja, a volta da alma, do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, um corpo novo, formado para ele, não tem nada em comum com aquele corpo antigo, né? E aí a gente vê uma terceira passagem que Allan Kardec traz,
que é uma situação que acontece após a transfiguração, que é justamente aquele momento em que Jesus conversa com Elias, né, com Moisés, em cima de um monte, acompanhado ali de 3 dos seus discípulos, e após aquela conversa, né, entre esses espíritos, quando aquilo se encerra e que eles, descem do monte, eles perguntam, né, os discípulos então interrogam a Jesus dessa forma: "Por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro?" E essa ideia da volta de Elias, isso foi previsto por Malaquias, né, está no livro de Malaquias, que disse que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E aí então Jesus respondeu para eles, né: "É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem." Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. E essa passagem está no Evangelho de Mateus e também de Marcos. Então fica bem claro ali, né? Se, portanto, João Batista era Elias, e Jesus fala isso claramente, não só nessa situação, mas numa outra situação, ele fala também, né, que João Batista era o Elias que tinha que vir. Bom, o corpo de João Batista não podia ser o corpo de Elias. Até porque João Batista foi conhecido criança, seus pais eram conhecidos. A gente conhece a história de João Batista no Evangelho, né? A mãe dele engravidou numa idade já avançada. Então, assim, o corpo de João Batista certamente não é o corpo de Elias, né? Então, ele não poderia ser Elias ressuscitado. Ele só poderia ser Elias reencarnado. Então, a gente vê que nessa passagem fica muito clara a ideia, efetivamente, da reencarnação, né? E a gente lembra que nessa ocasião da transfiguração, João Batista já havia sido morto, né? Então ele aparece ali na forma de Elias, né? Porque por alguma razão ele tinha esse interesse de aparecer dessa forma. E aí então Jesus demonstra claramente que a reencarnação é uma realidade. Essas ideias, né, das vidas sucessivas, bom, isso não era uma ideia do povo hebreu, né? Essa ideia ela é divulgada na Índia desde a antiguidade mais remota, também era uma ideia que existia entre os egípcios. Esses povos são povos que a gente sabe pelo A Caminho da Luz, do Emmanuel, onde ele conta, né, que são povos que vieram de um outro planeta, um planeta que evoluiu, que já estava à frente, né, do nosso planeta, e esses espíritos, quando para cá vieram, porque não acompanharam a evolução desse planeta, mas eles vieram com informações que nós aqui não tínhamos. Certamente essa era uma delas, né, dessa possibilidade de que nós, né, retornamos muitas vezes. Depois também, Pitágoras levou essa ideia para a Grécia, isso foi adotado por outros filósofos, né? Tá, a nossa mensagem inicial falou aí de Sócrates, citou vários nomes, isso foi divulgado por Platão, outros pensadores posteriores. E só que essa ideia de ressurreição dos hebreus, ela era assim uma ideia pálida, né? Que eles tinham desse fenômeno, né? Digamos assim, um embrião da ideia efetivamente, né? Embora pouco entendida. Mas é importante observar que essa ideia de reencarnação ela é uma ideia que, embora ela apareça em várias crenças, em várias culturas, ela não se apresenta da mesma forma, como a doutrina espírita nos apresenta. Aquilo que a doutrina espírita nos apresenta sobre reencarnação, a gente tem que entender que ela é resultado, ela foi revelada, né, através desse trabalho de pesquisa que Allan Kardec fez, buscando, analisando informações que foram dadas por diversos espíritos. E ele, então, compilou e nos trouxe essa que é a ideia que o Livro dos Espíritos nos apresenta, né? Que é qual a ideia? Que nós todos somos criados simples, ignorantes, quer dizer, sem saber nada, e nós vamos nos instruindo, nos desenvolvendo ao encarnar infinitas vezes num corpo material. Isso pode acontecer em diversos mundos, de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, muitas e muitas vezes todos nós encarnamos, recebendo cada vez
um corpo novo, diferente, em diferentes lugares, em diferentes condições. Então, o objetivo é evolutivo. Embora nesse processo a gente esteja sempre sujeito à lei de ação e reação, de forma que a gente colhe aquilo que a gente planta. E essa colheita, ela nem sempre, né, pode se dar numa mesma passagem pela matéria, mais à frente, mas também nós podemos encontrar as consequências numa encarnação posterior. E essas consequências, obviamente, positivas ou negativas, de acordo com aquilo que a gente vai fazendo. E entre uma encarnação e outra, a gente retorna à nossa vida original, que é a vida espiritual. Se nós já tivermos alcançado um certo nível de consciência, que é o estado que a gente já tem hoje aqui na Terra de modo geral, né? Nós já somos seres pensantes, com bom raciocínio, somos capazes de avaliar os nossos atos. Quando a gente retorna à vida espiritual, a gente vai fazer uma avaliação da nossa experiência, vamos fazer novos planos, né? Vamos fazer uma nova programação para outras experiências de acordo com aquilo que a gente precise ainda alcançar. Isso vai ser repetido inúmeras vezes até que a gente alcance a perfeição. E aí a gente não precisa mais passar por esse processo. E é importante a gente deixar bem clara essa ideia, porque nem sempre, né, a ideia de reencarnação ela é progressiva, por exemplo. Então, há, em algumas culturas, a ideia de que, por exemplo, você pode, nesse processo de, que eles chamam, em alguns casos, de transmigração, você pode, por exemplo, reencarnar no corpo de um animal, que dentro dessa ideia evolutiva, ela é, né, um contrassenso, porque se você está indo adiante cada vez mais conquistando valores intelectuais, né, entendimento, não faz sentido você voltar para um organismo que não tem um cérebro, né, pensante como o nosso. Inclusive, os espíritos dizem que nem é viável, né, porque o, o corpo espiritual de um ser humano, ele não tem a possibilidade de encarnar num corpo animal, porque a alma animal ela é um pouco diferente, né, da alma já humana. Então, não existe essa possibilidade, né? Mas existe uma crença bastante comum. Há também pessoas que até acreditam na reencarnação, mas entendem que a reencarnação é uma coisa que é possível de acontecer, mas não tem essa ideia de que você reencarna, que todo mundo reencarna, que isso faz parte da lei da vida. Tem pessoas que acham que você pode vir a reencarnar em alguma circunstância, por alguma necessidade, como se isso fosse uma coisa pontual. Eu talvez preciso completar alguma tarefa, ou porque eu fiz uma coisa errada e preciso pagar aquilo que eu fiz, né? Eu vou reencarnar porque eu pequei muito, eu preciso corrigir alguma coisa, ou porque eu tenho um tipo de tarefa. Então, assim, não com essa ideia de que isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm a ideia de que a pessoa desencarna que imediatamente ela já vai encarnar num corpo que está nascendo em algum outro lugar, por exemplo. Não tem aquela ideia de que o corpo se liga no momento em que acontece já a fecundação, ele vai ali se juntando ao organismo, à medida que ele vai se formando, né? Aquela ideia, não, quando a pessoa nasce, aí se liga naquele nascimento no espírito, que acabou de desencarnar em algum lugar, né? Como se fosse uma coisa assim casual. Isso aqui, digamos assim, desocupou aqui e a gente coloca ali, né? Então, existem várias ideias acerca de reencarnação que diferem da ideia que a doutrina espírita apresenta. Essa ideia que apresenta a doutrina espírita, a gente nota que ela é uma ideia, primeiramente, muito lógica, porque a gente nota que o nosso crescimento dentro de uma encarnação, ele é muito limitado. A gente, mesmo as pessoas assim, que evoluem bastante numa existência, fazem muita coisa de crescimento, ser, né, em termos de perfeição, né, de absoluta perfeição. E desde o início de uma pessoa, de um ser humano, bem pouco ainda desenvolvido, é uma distância muito grande. Ninguém em uma encarnação consegue dar todos esses passos, né? Adquirir todos os conhecimentos. E na vida espiritual, embora a gente possa ter certos crescimentos, a gente realmente experimenta, né? A gente
testa, a gente prova enquanto a gente está aqui. E o tempo de experimentação em uma encarnação é muito pequeno. Então, essa ideia de vir muitas vezes, ela é bastante lógica, porque a gente termina uma estação, né, uma experiência, faz uma avaliação, né, faz uma reprogramação, mais ou menos como a gente faz, né, cada ano, né? A gente termina um ano, a gente faz aquela análise do ano que terminou, aí a gente vai e faz uma reprogramação para o ano seguinte. Então, a gente tem essas estações, né? E ela também é muito justa, porque a gente vê que todos são criados iguais. Todos têm as mesmas oportunidades e infinitas oportunidades, né? Então, assim, a gente pode ter errado, mas a gente vai ter novas possibilidades de se corrigir, de se aperfeiçoar. Então, aquela paciência, né, da misericórdia divina, que por muitas e muitas vezes nos dá novas chances, né, novas possibilidades. Então, essas desigualdades que nos chocam, elas, na verdade, elas vêm das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus diferentes graus de evolução daquele momento, né? E esses graus de evolução, eles não são assim estanques, tipo, fulano está no grau 1, o outro está no grau 2, ou está no grau 3. E, na verdade, a gente tem diferentes graus em diferentes aspectos, né? Uma mesma pessoa está, às vezes, muito já amadurecida em certos aspectos e com pouco desenvolvimento em outros aspectos, né? E o nosso, a nossa vibração média, né? Meio que a gente tem uma média dos vários aspectos que a gente possui. E também eles variam ao longo do tempo, né? Em alguns momentos a gente está com a nossa vibração mais elevada, em outros momentos um pouco menos, mas essa média vai crescendo ao longo do tempo. Então, o que a gente vê agora, né? Que a gente olha esse quadro, né? Esse retrato do que a gente tem na Terra no momento, na verdade é a média de cada um, né? De como cada um está se apresentando agora, dentro daquilo que já conseguiu adquirir e aquilo que ainda não conseguiu adquirir, né? Das suas dificuldades e das suas conquistas. Mas todos têm as mesmas possibilidades. Então a gente vê, Leon Denis mesmo diz, né, que nada se perde, que os efeitos do bem e do mal eles vão se acumulando, né? Daquilo que a gente fez de bom ou né, das experiências negativas, elas vão se acumulando e elas vão germinar em nós num determinado momento, de forma que cada um leva para outra vida, né? Ou seja, a gente traz ao nascer a semente daquilo que a gente plantou no nosso passado. E essa semente, ela vai espalhar certos frutos que podem ser tanto para a nossa felicidade como para a nossa desgraça temporária sempre, né? Porque tudo tem seu tempo de reconstrução e de reequilíbrio. Então, por exemplo, voltando no caso de João Batista, como reencarnação de Elias, a gente lembra que Elias, ele mandou degolar os sacerdotes de Baal. E nessa encarnação como João Batista, ele foi decapitado. Certamente existiu ali alguma consequência daquela experiência anterior. Isso não deixa, né, isso não faz com que Elias e João Batista, né, esse espírito seja um espírito menos fiel a Deus. Ele foi uma figura extremamente importante e um espírito assim muito forte, corajoso, né, que teve ali o papel de precursor de Jesus, e certamente no caminho da perfeição espiritual era necessário para ele essa experiência, esse aprendizado. Então, é, então as nossas ações hoje cotidianas, elas vão tendo também, vão se juntando, né, aquilo que a gente já trouxe vão se juntando a essas causas, né, que a gente traz, podendo atenuar ou agravar as nossas experiências agora, né? Podendo dificultar mais ou facilitar mais. Então, mesmo que a gente traga, às vezes, consequências desagradáveis do passado, não quer dizer que a gente agora, com as nossas atitudes presentes, a gente não possa facilitar a reharmonia, né? A reorganização desses problemas e dessas situações. E a gente não deve se preocupar, né, que é uma coisa que sempre é trazida, né, com o fato da gente não se lembrar dessas encarnações anteriores. Porque às vezes a gente passa coisas, mas eu não sei por que que eu estou passando isso. Emmanuel fala que quando a gente recebe, né, na nossa nova existência, nosso novo corpo, né,
os nossos implementos cerebrais, eles são completamente novos. A gente tem que pensar que tudo que a gente viveu, a gente não viveu com esse cérebro. São coisas que estão no nosso espírito, então estão no nosso inconsciente, mas eles não foram vividos nesse cérebro, né? O nosso cérebro ele não tem isso na sua memória presente. E para a gente passar isso do nosso espírito para o nosso cérebro, que é muito material, não é uma coisa muito fácil. E esse esquecimento, ele é proposital. Ele explica que a gente passa por um processo de hipnose, justamente para que essas memórias se adormeçam, até porque quando a gente encarna, o organismo que a gente vai receber no primeiro momento é um organismo, né, na infância, né, o nosso cérebro na infância, o nosso corpo, eles são ainda muito delicados para lidar com essas memórias todas passadas, né? Então, e a gente também está vendo com uma necessidade de mudança. Então, é importante a gente abafar essas memórias justamente para que a gente tenha oportunidade, né, abra caminhos para novas experiências, que vão justamente, quando se percebe na criança alguma tendência negativa, você tenha mais facilidade de colocar ali novas ideias, né, novos hábitos. Isso é um recurso terapêutico, na verdade, para nós. É claro que a gente percebe que, pouco a pouco, o espírito vai mostrando as suas características, né? Ele vai retomando a sua herança, aquilo que está ali no seu inconsciente vai aparecendo, de certa forma, na sua estrutura psicológica, nas suas tendências inatas, nas suas afinidades, nas suas facilidades e dificuldades. Mas isso vai sendo, aquilo que é negativo pode ir sendo abrandado com essas novas informações. E a gente vê que tudo isso, né, que de certa forma vem de uma maneira não tão evidente, né, mas em todas essas nossas tendências, aquilo que for bom e positivo vai aparecer, né, como uma facilidade para alguma coisa, para um aprendizado, né, para alguma afinidade positiva. Então, às vezes, fala assim, seria bom saber que tal pessoa foi minha amiga, mas não importa, porque se ela foi sua amiga, e você tem afinidade com ela, você vai encontrar essa pessoa, você vai voltar a ser amiga dela, né? Não precisa saber que ela foi sua amiga ou que ela foi seu parente. Isso não é importante. É importante que essa afinidade se mantenha e essa amizade continua, né? E no estado que a gente se encontra, nós ainda temos muitas dificuldades, muitos desequilíbrios, e a gente não teria condições psíquicas de encarar certas culpas, certos traumas passados, de rever certas circunstâncias e certas pessoas relacionadas a essas circunstâncias. Então, isso mais atrapalharia o nosso desempenho atual do que ajudaria. E a gente sabe que isso faz parte da nossa condição atual do planeta. À medida que a gente for evoluindo, que a gente for se espiritualizando, a gente vai tendo mais facilidade de acessar essas informações. Hoje há pessoas que têm algumas memórias e que acabam naturalmente, até às vezes através de sonhos, de evidências, acabam tendo algum acesso, porque aquilo, por alguma razão, era útil, era relevante, né, ser revelado. Então, mas de modo geral, nem sempre é, né? Não há realmente necessidade. A gente sabe que tudo aquilo que a gente tem nesse momento é aquilo que é necessário, que a gente precisa, que é útil. Todas as experiências que a gente está vivendo são úteis. Então, lembramos aqui, né, para fechar, que esse espírito Jerônimo, né, que nessa mensagem inicial, né, ele diz: Bendita a lei de reencarnação que nos levará a Deus, porque esse é o nosso objetivo, a nossa elevação espiritual através dessas experiências. E ele diz, né, por ela alcançaremos a imortalidade gloriosa, adquirindo os dons sagrados do amor e da sabedoria. Muita paz. Agradecemos muito a você, Mariana, por aceitar o nosso convite mais uma vez e nos brindar com essa exposição consistente, nos trazendo tantas informações, exemplos. Muito obrigada, Mariana. E obrigada a vocês todos que estiveram aqui conosco nesta reunião, mais esse momento.
E se você gostou, não esqueça, deixe seu like. Estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando estaremos estudando o Livro dos Espíritos, com o tema Flagelos Destruidores, Guerras. Vamos então à nossa prece, encerrando essa nossa reunião, agradecendo a oportunidade que temos, mais esta oportunidade, que essa casa, este lar que é de Teresa, que é de todos nós, nos proporciona de nos encontrarmos por aqui, de ouvirmos tantas reflexões, poder estar juntos e receber as melhores energias do nosso Mestre Jesus, de Teresa e de todos os bons espíritos que acompanham este trabalho. Que essas energias possam estar com você hoje, agora e ao longo de toda essa semana. Com a graça de Deus, desejando-lhes tudo de bom, muita paz, muita tranquilidade. Que assim seja. Encerrando então mais uma reunião virtual do Lar de Teresa.